Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla Riete, galera, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e mais amado do Brasil, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui você terá notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você não perder nada do Mengão. Galera, preparei para vocês um corte aqui nesta terça-feira, dia 4 de junho de 2024, trazendo as últimas novidades do Flamengo. Fernandão, vou tirar o casaco. Vamos lá. Não vamos, cara. Vamos. Ó, não me conta mais nada, hein, João Lito? Eu não quero mais saber dessas coisas. Fernandão, Flamengo e Bolívar. O Flamengo vai ter que resolver um problema que ele mesmo criou, porque ficou em segundo num grupo que era para ser primeiro colocado. E aí, pela regra da Libertadores, você pode ser sorteado com alguém do seu grupo. O Flamengo vai ter que decidir na altitude, num time que lá ganhou do Flamengo. Aqui tomou de 4 agora, mas lá ganhou do Flamengo. Tem favorito? Claro, Flamengo. Então temos obrigação. Responsabilidade total de passar. Por quê? O jogo do Flamengo, Bolívar e Flamengo lá na altitude, foi o primeiro jogo do Flamengo na Libertadores. Enfim, uma estreia, muitos jogadores preservados por meio da tabela. Já foi falado isso muitas vezes com relação à quantidade de jogos, e o Flamengo não esconde que preserva os jogadores por performance, não para evitar lesão. Isso o Fábio Macerejão já falou. Mas agora é diferente. É um mata-mata. O Flamengo já mostrou que pode fazer tanto contra o Bolívar quanto contra outros adversários. Então, a ideia é macetar aqui, como foi o segundo jogo. Isso aí, garantir aqui. Ó. Não, e chegar lá e macetar também, porque é uma outra história. Cada jogo tem a sua história, GV. Sim. A altitude vai continuar, mas é um Flamengo diferente, com jogadores diferentes. Acredito que para um jogo desse não tem preservação de ninguém, e é sacode neles. Igor Dorileu, a gente aqui é precavido porque caldo de galinha e... como é que chama? Não sei. Como é que chama o negócio de caldo de galinha? Não faz mal a ninguém. Fala aí, Pedrinho. Não sei o que, caldo de galinha. Me ajuda aí. Tipo quando o cara é precavido, mas é outra palavra. Precaução? Ah. Precaução? Não, ele quer falar uma expressão. Prudência e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. E o Dorileu falou, de repente não era a hora do Botafogo pegar o Palmeiras agora, mas pra frente era legal. Já o presidente do potente Bolívar, Marcelo Claure, falou o seguinte, ó. Melhor que seja a nossa vez de enfrentar o Flamengo agora do que na final. Até aí, eu fico na dúvida. Agora, eu adoro isso, tá de marola, Fernandão. O Dorileu tá de marola. Ele queria enfrentar o time mais caro da América Latina? Não queria. Sabe qual é o nome disso? Não posso fazer o sinal aqui, né? É medo. Medinho? Claro que tá com medo. Medinho. O peixe morre pela boca, amigo. Peixe mole pela boca? Morre. Morre. Pô, que susto. Já vai perguntar se era um pirarucu. Ô, Dorileu. Já viu um peixe lá no Nordeste, chamado, em Manaus, na verdade, no Norte, chamado pacu? Peixe feio, rapaz. Bodó e pacu, os dois peixes mais feios que tem. Sempre que eu tô falando disso. Dorileu, você concorda que ele tá falando a verdade? Ou pra tu ele tá de marola também? Não, eu acho que ele tá falando, tá dando uma alfinetada assim, mas que pra ele realmente tá comemorando, não porque o Flamengo é uma equipe que ele venceu, mas porque pro Bolívar é muito importante estar nesses jogos. Tá enfrentando o Flamengo, é uma exposição muito legal pro Bolívar, e pro Bolívar passar pelo Flamengo, uma eventual classificação do Bolívar sobre o Flamengo, dá uma projeção pro time muito maior do que eliminar um Colo-Colo, um Júnior Barranquilla, um Nacional do Uruguai. Então acho que por isso ele tá curtindo estar nesse confronto. Entendeu? Dori, Flamengo ser eliminado pelo Bolívar é um vexame? É um vexame. Eu acho que é um vexame. E o Fernando até falou sobre a história dos jogos. Eu concordo que o jogo de lá não vai ser a mesma coisa, porque o Flamengo estava começando ali a fase de grupos, mas também se engana quem pensa que o jogo no Maracanã vai ser igual, que o Bolívar vai vir soltinho, classificado, tranquilão. É o primeiro jogo, eles vão vir armado ali com ferrolho, tentando segurar um 0x0, 1x1, 1x0. O jogo vai ser muito mais complicado do que aquele 4x0 que foi aqui. Foi o ritmo meio de mais leve esse último jogo. Classificado, né? Assim como eu acredito que o Flamengo vai fazer uma partida melhor lá, eu acho que o Bolívar vai dar mais trabalho pro Flamengo aqui. Excelente ponto, Dori. Verdade. Fernandão, se o Flamengo for eliminado pelo Bolívar nas oitavas, é uma vergonha, um vexame? É.
É uma vergonha, sim. Então temos uma obrigação dessa vez? Temos total responsabilidade de passar. Eu já vou convencer ele, teve um dia que ele foi e voltou. Vamos falar de Flusão agora, porque ainda não tem definido. É o segundo do grupo C. Bota ele pra mim, Joãozinho, na tela, por favor. Tá, Joãozinho. São Lourenço e Atlético Mineiro, vambora. Pra ele passa o Atlético Mineiro, muito bem. The Strongest Fluminense pro Fernandão, passa o Flu. River maceta o Tajeres, concordei com tudo até agora. Colo-Colo passa o Júnior, já errou. Sacanagem, tô me metendo aqui no show. Vamos pro outro lado, vira pro outro lado. São Paulo e Nacional, dá São Paulo, concordei. Botafogo e Palmeiras. Da Palmeiras? Calma. Penharol e Grêmio, da Grêmio, Flamengo e Bolívar. Eu concordei com tudo. Só acho que dá o Júnior Barranquilla, mas ninguém quer saber. Agora a gente quer saber daqui. O senhor acha que dá Palmeiras nesse confronto, Nando? Sim. Dentro de todo o contexto do Palmeiras e do Botafogo, por mais difícil que seja enfrentar o Botafogo, é uma equipe muito bem equilibrada. Palmeiras, você acha que tem um leve favoritismo? É favorito por todo o contexto. Pela equipe que tem, calejada já joga Libertadores já há muito tempo, está acostumado a fazer esse tipo de jogo. O Botafogo, por melhor que esteja, pode ser que vença, sim. Mas dentro de todo esse contexto, eu acredito que o Palmeiras passe mesmo com dificuldade. Então vamos ver a sequência do Fernandão, da Play. Aí é que São Paulo e Flamengo se enfrentam. Ali Fluminense e River se enfrentam. Para o Fernandão, passa o River do lado de cá. Passa o Flamengo e vão repetir a final de 19, só que dessa vez é na Argentina, bebê. Rapaz do céu. Já foi aqui? Já foi. Já Gostou? meteu o malvado campeão? Tranquilo, Pedrinho. Bota ele no Megão, Pedrinho. Gostou, GV? Isso que podia ser no final do ano já, Mas né? tu gostou, GV? Gostei. Da projeção? Aí, entramos na máquina do tempo, viajamos para o futuro. Eu pensei em um Fla-Flu na final. Tem drones poderosos de Lucas Pedrosa e Vene Casagrande. Está na tela aí, o caminho. El camino a la final, Vene Casagrande. Pois é. É, da glória eterna, a Libertadores. Do lado de lá, a gente tem nesse encontro de oitavas, né, o São Lourenço com o Atlético Mineiro. A gente tem aqui o segundo do Grupo C, que ainda vai se definir, porque foram jogos que ficaram atrasados por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. Com o Flusão, o Tajeres com o River Plate, o Colo-Colo com o Júnior. Tá aqui. O Colo-Colo com o Júnior Barranquilla. Tava procurando meu fogão do lado de cá. E do lado... tá bom. Terça-feira, né? Do lado de cá, oitavas, o Nacional contra o São Paulo, o Botafogo com o Palmeiras, o Penharol, nesse mesmo caso, como o Fluminense, né? Pegando o primeiro do Grupo C. E o Flamengo pegando o Bolívar. A gente estava conversando aqui, né, meninos? Que neste momento que está definido, o único que tem uma altitude pela frente é o Flamengo, que encontra o Bolívar, que inclusive era do mesmo grupo do Fla na primeira fase, Vene Casagrande. Pois é, muita gente comemorando, o Bolívar, um adversário fácil, o Flamengo venceu aqui no Maracanã de 4-0. Gente, será um cenário totalmente diferente. A forma como o Bolívar veio jogar aqui no Maracanã já estava classificado, eu vejo uns jogadores mais relaxados, digamos assim. Agora, oitavas de final. Se tem um ponto positivo, e aí o Flamengo, na minha opinião, deu sorte em relação a isso, porque nesse caso exclusivo, eu acho melhor jogar o primeiro jogo em casa, no Maracanã, e depois jogar na altitude. Acho que seria pior se jogasse o primeiro jogo na altitude e depois no Maracanã. Nenê? Eu acho, porque lá na altitude, por exemplo, é um jogo muito difícil. Altitude, a gente está falando, e se você pegar o calendário, o Flamengo, por exemplo, vai ter um jogo antes de pegar o Bolívar, o Palmeiras. O Campeonato Brasileiro vai estar em andamento, será um calendário extremamente difícil. Aí tem a logística da altitude. Aí você joga lá, supondo, empata ou perde, chega aqui no Maracanã, a pressão é muito maior. Aqui, no primeiro jogo, o Flamengo terá a possibilidade de fazer um bom resultado e lá, quem sabe, administrar mesmo na altitude. Eu não queria pegar a altitude novamente, vou ser bem sincero, inclusive falei isso aqui abertamente. Mas já que pegou, eu só não acho justo comparar com o jogo que aconteceu aqui no Maracanã. O Flamengo venceu de 4-0. O Flamengo é melhor que o Bolívar, isso aí sem sombra de dúvida. Mas o Bolívar é muito mais um time fora da altitude hoje em dia. A gente vê um time muito organizado. E eu acho que será um cenário totalmente diferente. E vale ressaltar, é só daqui a 2 meses e meio. Muita coisa vai acontecer até lá. Sim, muita coisa positiva ou negativa para esses clubes envolvidos. E aí o Flusão pegando o segundo do Grupo C. A gente mostrou aqui a boa campanha do Fluminense na Libertadores. Aliás, no ranking ele ficou com a terceira melhor campanha ou a segunda melhor campanha, o Fluminense?
Confere isso pra mim, o Cris deve saber. O Cris, seu Flusão ficou com qual melhor campanha? Porque o Fluminense, ele não só foi líder do seu grupo, como ele ranqueou as melhores campanhas de todos esses times aqui. Ô, Lucas Pedrosa, vai pegar o segundo do grupo C. É um grupo que tá embolado ainda, né? Esse grupo C, né? Tem o Grêmio, o Atipato. O Atipato ainda tem The uma... Strongest, né? Exatamente, ainda tem uma possibilidade aí de você enfrentar um time brasileiro que é o Grêmio. E pra mim, esse confronto, pra mim, tem que ser sempre pensando em evitar. Porque, por exemplo, essa questão do Botafogo e do Palmeiras. Pro Botafogo, foi o pior time que o Botafogo poderia pegar. Mas pro Palmeiras tá longe de ser fácil também. Pro Palmeiras pegamos um time brasileiro que tá performando bem, que tá jogando bem, que já tem uma experiência, que sabe como é que o nosso time funciona já nas oitavas de final. Então o confronto não é bom pra ninguém, tá? Essa é a minha opinião. Tá, eu acho que de todos foi o confronto mais televisivo. É o mais difícil. Não sei se o mais porque pesado. Talheres e River, por ser um clássico argentino Eu tô também. falando pra gente aqui. Não, sem sombra de Televisivo. dúvida. É isso. Mas sem eu sombra de acho- Aquilo dúvida. que a galera quer ver. Não sou Sem Fogão, sombra não de sou dúvida. Palmeiras, mas vou sentar pra assistir esse jogo. E eu acho, se fosse colocar, eu acho o Palmeiras melhor que o River Plate, eu acho o Botafogo melhor que o Talleres. Então, eu acho que o confronto Botafogo e Palmeiras é realmente um confronto que seria para ser visto lá nas quartas de final, na semifinal, ou até, quem sabe, numa final. Repito, pro Botafogo foi o pior adversário possível, gente. Tem que colocar o pé no chão, tem que entender isso. Mas pro Palmeiras está longe de ser fácil também. É um jogo totalmente aberto e no caso do Fluminense ele tem que esperar. Eu, se eu fosse tricolor, torceria sempre para... A condução do apito é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, ainda mais quando às vezes é um time brasileiro contra um time que não é o brasileiro, a gente vê uma arbitragem que é muito fora do nosso tom, do que a gente está acostumado a ver. Então, acho que esses são os dois grandes desafios para você conseguir jogar essa competição, ô Vene Casagrande. E você fala muito da logística, como viajar tantos quilômetros para jogar, aí faz fica no dia, desce para altitude, sobe para altitude, volta no mesmo dia. É muito confuso, né? Claro, Fernanda, se a gente for analisar as possibilidades que o Flamengo poderia pegar nas oitavas de final, tudo bem, não é o adversário dos piores, não. Mas eu gostaria de evitar justamente por conta da altitude. A altitude é um problema muito sério. Vários jogadores não conseguem atuar lá em alto nível. Vamos lá, vamos voltar aqui no passado. Flamengo e Bolívar, agora, na fase de grupos lá na altitude. Teve jogador do Flamengo que nem viajou, por quê? Porque não tinha condições clínicas de atuar na altitude. Isso o departamento médico do Flamengo identificou. Se daqui a 2 meses e meio eles identificarem que, sei lá, o Arrascaeta não tem condições clínicas de atuar na altitude, é um desfalque. É extremamente A gente já difícil tem você um jogar na jogador, altitude. é um traço falciforme, é o Alan. Foi o Alan, É o o Alan. volante A gente Alan. já sabe que esse é um jogador Pois que não é, joga. se ele entrar em campo, Não, você ele nem deve torcedor, viajar. você torcedor não vai criticá-lo, porque assim, ele tem um problema de saúde que ele não consegue atuar na altitude. Eu gostaria de evitar. Eu queria ter Para pego, tudo. por exemplo, o Júnior Barranquilla. Para tudo. Sabe quem chegou agora? Meu próximo rival na Libertadores. Ah, é? Quem Quem? é? Fala pra mim. Aqui no meu ouvido. Palmeiras? O Big Boy. O seu Mengão voltou aí a embalar, voltou a arrancar sorrisos. E é um relacionamento muito ainda inconstante. Uma hora o torcedor tá bravo, acha que as atuações não tão bacanas. Uma hora a gente vê uma euforia normal depois de uma goleada histórica, Venê. Mas nesse caso eu vou ficar com a turma da euforia, sabia? Porque de verdade, antes do VT rolar aí, inclusive um bom VT, a gente está falando de um Flamengo que vem de 5 jogos, 5 vitórias, jogando bem, jogou abaixo apenas contra o Amazonas, mas eu acho que foi muito mais preguiça, entre aspas, de alguns atletas, mas são 5 jogos, 5 vitórias, 16 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. De fato, o Tite parece ter retomado aquele famoso equilíbrio, palavra que ele tanto gosta nas entrevistas coletivas, e ele achou equilíbrio. A questão ele achou equilíbrio justamente naquele momento que ele vai perder principais jogadores para a Copa América, data FIFA, enfim, estamos falando de um Flamengo que vai perder a metade do time titular. Pulgar, Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta. E um deles hoje, no elenco, não tem ninguém que possa fazer a função que ele faz. Quem é? Que é o De La Cruz. Ali no meio de campo, o Arrascaeta, eu acho que o Lohan consegue quebrar o galho muito bem. Na volância ali pode ter o
Alan, que embora esteja machucado, mas é o reserva imediato do Pulgar. Na lateral direita tem o Wesley, que pode quebrar o galho. Na lateral esquerda tem o Ayrton Lucas, que vai voltar em breve de uma lesão muscular, mas o De La Cruz, com certeza, será aquela ausência que o Tite vai sentir bastante. Ele achou o equilíbrio. Agora é ver como o Flamengo vai reagir durante essas rodadas sem os principais jogadores. Porque já chegamos aí, já chegamos no mês de junho, né? Pedrosa, a gente já tá na metade do ano. Exato. E o mês de junho é o mês da Copa América, né? Sim. Vai começar. Inclusive a seleção já tá, vai ter agora uns amistosos. Inclusive por isso é a data FIFA, a gente entende aqui vai ter uma pausa no campeonato nessa semana, tudo já estava previsto. E depois é o quê? O final de junho? 20 e pouco de junho, gente? Quando é que começa? É por ali. 14 de julho acaba, é a junho. final. Mas começa que dia? Dia 14 é a final, é um domingo. Dia 22 de junho começa a Copa América e aí começa os times a se desmantelarem, o Lucas Pedrosa. E a gente fala do Flamengo não só num perigo de perder jogadores para a seleção brasileira, mas também Uruguai, mas quem? Chile. Só. Mas só do Uruguai são 3? Do Uruguai são 4. Mas eu quero destacar aqui o fato, dois fatos, né? Além do coletivo, como a gente sempre falou, o Tite, ele é um treinador pragmático, mas eu nunca encarei o Tite, principalmente depois da passagem dele pela seleção brasileira, como um treinador defensivo. Ele sempre foi um cara ofensivo, só que ele precisava de peças que se encaixem no modelo de jogo dele. E teve um cara que voltou de lesão nos últimos jogos e tem jogado muita bola, que é o Everton Cebolinha. Ele se encaixa completamente no jogo do Tite, ele é um cara que consegue ter esse 1 contra 1 para oportunizar os companheiros e ele não vai para a Copa América. E muito menos o Pedro, que tem 26 jogos, 21 gols e 3 assistências na temporada. Ou seja, 24 participações em 26 jogos. Então, apesar do Flamengo perder jogadores que são importantes, como o De La Cruz mesmo, o próprio Arrascaeta, eu acho que os dois caras que mais fazem parte aí desse sistema ofensivo, que conseguem produzir mais e se encaixar no jogo do Tite, eles vão continuar no Flamengo. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que as faltas vão fazer, obviamente as saídas vão fazer falta nessa Copa América, eu acho que o Flamengo tem dois jogadores, dois pilares ofensivos que são muito importantes, que é o Everton Cebolinha e o Pedro. E eu acho que talvez, por conta da manutenção desses jogadores nesse time do Flamengo, essa produção não caia tanto. Ô, Veneno, os bastidores do Clássico dos Milhões, um destaque foi o discurso do Gerson no vestiário do Flamengo. Cadê? O clima lá fora tá tenso, mas aqui dentro é tranquilidade. O ritmo, quem comanda somos nós. Hoje o mando de campo é dele, mas a casa é nossa. Quem manda somos nós, Maracanã do Flamengo. Vamos mostrar isso. Eu fiquei impressionada que há muitos anos atrás existe um grande jogo do Senta, né? Que o Flamengo estava tomando um sacode de Botafogo e os jogadores sentaram. A imagem, Venê, tanto pelos os jogadores em pé e os outros sentados, ela é idêntica. Eu vou te mandar Eu li sobre. Não, mas a imagem, eles botaram uma comparação, uma imagem igualzinha. Inclusive, ficou boa tarde, hein? Fica um elogio ao Gerson, que ontem não deu tempo de mencionar aqui. Fez uma partidaça, ele vem fazendo bons jogos. Eu acho que o Tite encontrou a posição ideal do Gerson nesse time do Flamengo. Vocês falavam que é dessa posição É isso, exatamente. há um tempo, né? Ele jogando de volante, como ele estava jogando antes daquele problema que ele teve, se eu não me engano, no rim. Enfim, que ele passou a cirurgia, ele estava jogando de segundo volante e, na minha opinião, não estava rendendo bem. Ali é a posição de De La Cruz. Agora o Gerson está numa posição ideal, pelo menos do meu ponto de vista. E dentro de campo a gente pode ver que ele teve uma evolução muito boa. Eu sempre falo isso aqui, clássico religional, personagens que compreendem o tamanho do clássico, é muito importante. E o Gerson é um cara que foi formado nas categorias de base do Rio de Janeiro. Então ele sabe muito bem o tamanho do Maracanã, o tamanho desse confronto. O Bruno Henrique, por exemplo, é um cara que já entendeu o tamanho desse clássico, inclusive criou até o bordão Outro Patamar. Enfim, quando o jogador entende o tamanho de alguns clássicos, isso fica muito mais intenso. E aí talvez eu senti falta, tirando o Verratti, de alguém do lado do Vasco, de entender o tamanho desse clássico e jogar muito mais de transpiração do que qualquer outra coisa. Põe na tela. Flamengo ele em busca de novos reforços aí para essa temporada 24 e a bola da vez aí se trata aí do ex-jogador brasileiro do Atlético Paranaense que agora está aí no Barcelona. Vitor Roque aí tem uma treta aí com o treinador, né, do Barcelona, que agora já saiu, mas tudo indica que ele não ficará aí no Barcelona. E o Flamengo tem aquela situação também de Gabigol, né? Gabigol provavelmente não ficará no Mengão aí, tá praticamente fechado aí
muitos, a gente sabe que muitos dirigentes aí, sócios aí, proprietários do Flamengo não querem a permanência de Gabigol, né? Principalmente da forma que ele quer, né? Ele quer ter um dos maiores salários do futebol brasileiro, acima de 2 milhões de reais, e uma renovação de 3 a 4 anos. E isso aí tá pesando no bolso do Flamengo. A diretoria não caiu, não achou ideal, né, essa renovação. Tanto aí que o contrato de Gabigol se encerra em dezembro. Gabigol, a partir de julho, aí vai poder fazer o pré-contrato com qualquer time, e o Flamengo aí tá na maciota, tá na cautela aí para tentar renovar o contrato. Mas a bola da vez agora no Flamengo aí se trata de Vitor Roque, um jogador novo aí, mas com muita experiência aí. Se destacou no futebol brasileiro aqui, com a camisa do Atlético Paranaense. Foi um jogador que foi revelado no Brasil no Cruzeiro, mas caiu nas graças no futebol brasileiro a partir do momento que foi vendido aí a preço de bagatela para o Atlético Paranaense, e agora está no Barcelona. Então o Flamengo visa esse nome aí que ganhou bastante força aí e empolgou a nação. Sem espaço no Barcelona de Xavi, o jogador tem interesse em deixar a equipe, seja através de empréstimo ou a forma definitiva. Com isso, o provável destino seria o Ninho do Urubu. O rubro-negro está disposto a oferecer prioridade na compra aí de Lohan. Então seria uma troca, né? O Flamengo teria dado prioridades ao Barcelona aí na compra de Lohan e poderia fazer um contrato ou de empréstimo ou uma venda aí definitiva aí do atacante aí que atualmente está no Barcelona, Vitor Roque. Então seria um bom negócio na minha visão para o Flamengo aí, seria um jogador que chegaria para suprir a ausência aí de Gabigol. Provavelmente em 2025 Gabigol não vestirá mais a camisa do Flamengo, e o Flamengo já planeja aí novos reforços aí que já poderia vir a partir de julho. Então o Vitor Roque aí já poderia vir a partir de julho. A gente não sabe como seria essa forma de empréstimo ou uma venda aí definitiva para o Mengão. Galera, esse foi aqui mais um conteúdo aqui do nosso canal Mundo Fly React, sempre trazendo conteúdos diários, análises para vocês do Mengão. Então deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera.